Hoje é 1 de outubro, o mês do meu aniversário, e eu vou começar esse vlog finalmente lendo Orgulho e Preconceito. Eu espero amar esse livro tanto quanto eu amo, né? A adaptação de 2005, como eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Essa minha edição, ela é pocket da Martin Claret. E assim, espero muito gostar desse livro. Então, me acompanhem aí nesta jornada. Vamos ver se eu consigo ler ele inteiro em outubro. E é isso. Oi, gente. Uma atualização do vlog, né? Lendo Orgulho e Preconceito. Eu tô na página 62. E assim, eu já assisti a adaptação de 2005 1 milhão de vezes. E aí, eu tô achando um pouco estranho, porque eu me lembro do Darcy ser uma pessoa bastante assim, nariz em pé, e chegava no baile assim, com aquele nariz dele. Só que aqui, ele chega a ser até um pouco grosseiro. Ele tem umas atitudes e umas falas que é muito sem educação, muito grosseira, sabe? E isso tá me incomodando um pouco, porque o filme não é assim, sabe? Enfim, mas eu espero que até o fim do livro ele mude, né? Porque, mas assim, a atualização é essa, de que eu tô achando o Darcy uma pessoa extremamente sem educação. Gente, pra quem já assistiu o filme, vou dar um pequeno spoiler. Não sei se esse vídeo vai ser com spoilers, mas o Wickham acabou de aparecer aqui na página 92, no capítulo 17. E a Elizabeth tá tendo uma boa impressão dele e uma má impressão do Darcy. Quero só ver quando isso mudar. O que ela vai fazer? Oi, gente. Mais uma atualização do vlog, né? Eu estou na página 138, no capítulo 24. E eu tenho coisas já a dizer sobre os seguintes ocorridos, né? Eu provavelmente vou deixar esse vídeo com spoiler, mas vai ser um vídeo com spoiler. Primeiro, eu tenho pra dizer que no filme de 2005, que eu assisti 1 milhão de vezes, tem a cena de que a Elizabeth fala pro Darcy que a melhor forma de criar, né, laços, digamos assim, com uma pessoa que a gente odeia é dançar. E o Sr. Darcy odeia isso, né? Tudo bem. Essa frase, ela é muito famosa. E aí eu fiquei o livro todo esperando por esse momento, e esse momento não chegou. Quando eles vão dançar nesse baile que tem, que o Sr. Bingley dá, eles dançam, mas eles têm muita conversa um com o outro. E no filme já não tem isso, né?
outro fato interessante é que o Sr. Collins, quando ele conversa com a família toda da Elizabeth, ele pede ela em casamento na frente de todo mundo no filme, certo? Já no livro não é assim. Eles têm uma conversa particular sobre isso, sobre ele querer ela como esposa e ela não querendo, né? Eles têm uma conversa, só os dois. E depois é passado pro restante da família a tal da decisão, né? A mãe dela não gosta muito porque ela não quer, né, se casar com ele. Mas na página que eu estou, a gente já tem a surpresa de que o Sr. Collins, ele vai casar com a melhor amiga da Elizabeth. Então, assim, isso no filme a gente sabe que acontece. Mas aqui o negócio é mais embaixo. E assim, né, quando eu comecei a ler, eu achei que eu ia ler ele no mês todo de outubro, né? A gente já tá no mês 11, né? Nós já estamos em novembro, na segunda semana, e eu ainda tô bem no começo, assim, né? Essa tradução da Martine Claret, ela é muito boa, mas eu já comecei a perceber erros ortográficos, né? Mas isso, pra mim, não é tão relevante, não. A história em si é muito boa mesmo. É a primeira vez que eu tô lendo um livro da Jane Austen por inteiro, né? Digamos assim, porque eu já comecei a ler Persuasão umas 3 vezes e eu desisti no meio do caminho, porque eu não tava gostando, entendeu? E aí, quando lançou o filme, eu também não quis assistir, porque só o trailer já me deixou nervosa. Mas o que eu quero dizer, né, é que assim, ler Jane Austen é muito bom. Ai, gente, esse ângulo tá horrível, né? A minha voz também tá estranha, porque eu tô gripada, assim, faz um tempão. Se eu ficasse aqui falando só dos meus problemas, a gente ia ficar o vídeo inteiro. Mas, enfim, aí é muito legal ler Jane Austen. Eu sempre gostei de ler romance de época por causa disso. Por causa dos bailes, das carruagens, dos vestidos. E tudo isso é sempre tudo muito detalhado. E isso, pra mim, deixa a história muito enriquecida. Esse livro em si, ele é um livro pequeno até, né? Ele tem 61 capítulos e ele tem 380 páginas por aí. Eu tô no capítulo 24, na página 138. Já marquei algumas coisas, algumas frases que eu achei muito interessante. Eu acho a escrita dela muito simples. E por mais que você lê, você pensa, é romance de época, algumas palavras não fazem muito sentido, mas quando tá num texto inteiro, até que faz muito sentido, sim. Eu marquei uma frase aqui que eu achei muito interessante e eu queria ler para vocês, que é: a vaidade é, sem dúvida, uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá os seus defeitos. E a gente vê aqui claramente, né? O orgulho e preconceito. O orgulho aqui, ele foi falado várias vezes sobre orgulho. Pra ser, né? Você ser uma pessoa orgulhosa. Assim, né? Isso aqui, gente, 1900 e pouco. Você pensa assim, o povo aqui já é pobre, né? Porque, assim, a família da Elizabeth, em comparação com o Darcy, eles são pobres, entendeu? São classe baixa, enquanto pra média, vamos dizer assim, né? E o Darcy, ele já é mais ricão, né? Nesses livros de época, assim, existe o fadídico casamento, não só por amor, mas por conveniência, vamos dizer assim. Por causa dos direitos de dinheiro, né? Quando você casa alguém naquela época,
você tem que casar com alguém que tenha dote, alguém que te compre, porque a sua família precisa disso, entendeu? Você vai embora, mas o dinheiro fica com a sua família para ajudar a família conforme, né? E, assim, gente, não sei se vocês gostam dessa reflexão. Eu acho que eu só tô falando, não tô falando nada. Mas, enfim, eu vou, né? Mas, assim, então, assim, você ter alguém que você ame, às vezes a família não deixa por causa do dinheiro, né? A gente vê muito isso nos filmes, a gente vê muito isso nas séries, de que o dote é uma coisa importante, precisa ser uma família de renome, porque se você casa com alguém que não tem renome, que não tem família de status, você estraga o nome da família. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, assim, basicamente, são isso por enquanto as minhas considerações. Eu acho que eu falei muita coisa, né? Mas eu gosto, entendeu? De livros assim. E eu estou lendo devagar, como vocês podem perceber. Mas também eu não tô só lendo ele, porque a vida que paralela à leitura tá assim difícil, né? Mas é isso aí, galera. E aí a gente vai, vocês vão seguindo aí comigo pra ver que no fim quantas estrelas, né, eu vou dar pro Fadídico. E eu espero conseguir terminar esse ano. Em dezembro eu já vou estar de férias do meu trabalho, então eu vou conseguir focar bem mais nas coisas. Mas eu tô mais feliz que esse ano eu consegui ler bem mais do que o ano passado, porque o ano passado foi tenso. Eu não tenho mais o ritmo de leitura que eu tinha. Às vezes, eu não sei se vocês estão passando por isso, mas às vezes não é uma ressaca literária. Às vezes eu simplesmente não tenho vontade de ler, eu tenho vontade de fazer outras coisas que são mais interessantes. Eu tô tentando ficar menos tempo em tela, o que tá sendo muito difícil, porque o meu querido YouTube, ele me chama o tempo inteiro. Não é nem o Instagram, gente. Eu acho que eu entro no Instagram 2 vezes por dia. Mas o YouTube, se puder, eu fico o dia inteiro nele, entendeu? Mas é isso aí, né, gente? Gente, tô quase no fim. Eu tô no capítulo 51, na página 310. E eu estou quase no fim. Por enquanto, o que eu tenho pra dizer é que a mãe da Elizabeth, ela é insuportável, tanto no livro quanto no filme. Ela é insuportável. Pra mim, ela é bem chata, assim. E eu achei que esse livro seria bem, assim, legal de ficar acompanhando. Mas muita coisa acontece que é meio chato, assim, meio que fica enchendo linguiça, sabe? Eu acho que ficou 2 capítulos falando sobre, né, o desaparecimento da Lídia, que logo ela se casa com o Wickham. E, tipo assim, pra mim era meio desnecessário ser 2 capítulos só disso. Mas, enfim, né, Jane Austen, ela gosta de escrever. Gente, eu tô acabando, né?
finalmente estou chegando no fim, né, pra soltar esse vlog pra vocês. E aqui é igualzinho ao livro, ao filme. Tive que marcar, porque, nossa, igualzinho a frase que ele fala pra ela no filme. Então, assim, já amei por isso, entendeu? Já amei por isso. Gente, eu terminei. Mostrei pra vocês todo o processo, né? Esse que é isso que é um vlog de leitura. E no fim, eu dei 4 estrelas. Eu achei bem diferente do filme. Eu comecei a assistir a série, né, de 2005, que dizem que é mais parecida mesmo com os livros. São 6 episódios, tá disponível pela Prime, e eu já assisti os 2 primeiros. Tanto no filme, quanto no livro, quanto na série, pra mim, a mãe da Elizabeth é insuportável. Ela é muito chata. Assim, é uma personagem que eu não gosto. O pai dela é até aceitável. E o resto é o resto. Eu acho que a melhor personagem, depois da Elizabeth, com certeza é a Jane. E, claro, né, o Sr. Darcy, porque a gente vê a mudança dele, né, em todo o livro, de orgulhoso a arrogante, a ser uma pessoa extremamente simpática e não orgulhosa mais. É um livro que eu achei que seria favorito, porque o filme de 2005 é o meu favorito. Eu já assisti muitas vezes, eu escuto as músicas assim, mas é engraçado que eu ia lendo e pra mim eu ia vendo o filme na minha cabeça, sabe? Lembrava dos personagens assim no livro. E assim, gente, 4 estrelas, né? Com 4 estrelas, eu comecei a ler esse livro no dia 1º ou 2º dia de outubro e eu termino no dia 9 de janeiro de 2026. Sim, eu demorei uns 3, 4 meses a terminar, porque eu não pegava mesmo pra ler. Se eu tivesse mesmo pego pra ler, eu já tinha terminado isso aqui há muito tempo. Nesse meu livro aqui da Martine Claret, tem pequenos erros ortográficos, mas nada que seja ruim para entendimento do livro em si. Livros de romance de época ou de romances assim, nessa vibe mais vitoriana, são palavras mais difíceis mesmo. Então, dependendo, eles estão falando alguma coisa e às vezes você pode não entender se você já não tem uma bagagem de leitura de livros assim, né? Pra mim foi normal, porque eu já leio muitos livros desse jeito, então é isso. Foi o primeiro livro que eu terminei da Jane Austen. Eu tenho Emma, que eu tava lendo e eu dei uma abandonada. Eu tenho Razão e Sensibilidade, tenho Persuasão, que li também até umas 110 páginas, também abandonei. Nunca li, né? Nunca comecei a ler Razão e Sensibilidade. Já comecei a assistir ao filme também, já desisti no meio do caminho. Mas assim, né? Eu já tô fugindo do assunto disso aqui, né? Então eu vou fazer um belo resumão do que é Orgulho e Preconceito. Se você não conhece, se você não leu, Orgulho e Preconceito nada mais é que a gente conhece a história da Elizabeth Bennet e das suas 4 irmãs, filhos, né, da senhora Bennet e do senhor Bennet. A gente não sabe, só se passou essa informação batida por mim, mas a gente não sabe o nome deles, do pai e da mãe, a gente só conhece como senhor e senhora. E a gente vai vendo a relação dela com pessoas de classe maior, porque aqui a Elizabeth é como se fosse a pobre. E a gente, então, conhece o Bingley, as irmãs dele, o senhor Hust, que é casado com uma das senhoras Bingley. Tem também o Sr. Collins, que é um primo
da Elizabeth, que é uma pessoa de importância no livro. A gente também conhece a Charlotte, que é amiga de infância, amiga da vida da Elizabeth. A gente conhece o senhor e senhora Lucas, muita gente aqui envolvida no meio desse livro. E também a gente conhece o protagonista par romântico da Elizabeth, que é o senhor Darcy, que é orgulhoso. Vai vendo então essa relação deles. Na maior parte do livro eles não se gostam assim. A Elizabeth deixa claro que não gosta dele. Mas ele, a gente já vê que já é rendido por ela desde o começo. E vai passando, então, o tempo. Muitas coisas vão acontecendo nesse meio. Vamos conhecendo outros personagens, como a irmã do Darcy, que é a Georgiana. Também conhecemos, né, o Wickham, que é uma pessoa, assim, que, né... Pra mim, o top 3 personagens chatos é o Wickham, a mãe da Elizabeth e com certeza o Collins. O Collins é um chato, mas ele é mais suportável do que o Wickham. E basicamente, gente, é isso. Esses livros, basicamente, assim, da Jane Austen, às vezes eu acho que é muita encheção de linguiça. Tem coisas aqui que eu acho que não precisava pra história. Eu até comentei numa parte que eu estava lendo, que ficou 2 capítulos só falando sobre a irmã da Elizabeth que foge para casar com o Wickham. Eu falo entre filme e livro, então vai ser um vídeo com spoilers. Mas assim, né? Acho meio difícil quem não conhece Orgulho e Preconceito. O livro em si eu marquei muita coisa, porque tem muita coisa interessante, várias frases para você pensar. E basicamente, gente, é isso que eu tenho pra dizer de Orgulho e Preconceito. Essa foi, então, o meu final, assim, o que eu achei de Orgulho e Preconceito. Não vejo a hora de ler outras coisas dela, ver se eu engajo e termino Emma. E é isso, né? Vou começar a ler os meus livros que eu fiz, né, um vídeo, que foi o último vídeo que saiu aqui. Vou começar a ver qual vai ser o próximo da lista. Já vi muitos comentários pra mim ler o Cortiço, então acho que vou começar por ele. E é isso, gente. Vocês vão vendo aí os próximos vídeos, o que eu for lendo e tal. E vou mostrando tudo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não sei se ele vai ficar um vlog ordenado ou se vai ficar uma bagunça total. Mas eu espero, mesmo assim, que vocês gostem do vídeo. Se vocês não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam, que eu vi muita gente assiste meus vídeos e não se inscreve. Se deixar a opção de hype aí, dá o hype aí pra mim, pra mais pessoas chegarem ao meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguma coisa da Jane Austen, deixa aqui embaixo nos comentários. E qual, né, eu tenho que ler depois desse. Eu tenho pra ler, então, Persuasão, terminar a Emma, que eu tô no meio do caminho. E Razão e Sensibilidade, deixa aqui embaixo nos comentários. Me sigam aí nas redes sociais, os links estão sempre aí embaixo. E eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijo e tchau!